graça, Senhor. Nós louvamos, exaltamos o Teu nome, porque a Tua presença é real na nossa vida. A Tua palavra, ela tem se cumprido na nossa vida. Nós te damos graça, Senhor Deus, porque temos experimentado a cada dia a provisão do Senhor nas nossas vidas, no nosso cotidiano, Senhor. Pai, nós queremos liberar, profetizar, declarar uma palavra de bênção sobre cada família da igreja. Que o Teu Espírito Santo possa estar conduzindo, fortalecendo, fazendo crescer, andar firmado na fé no Senhor Jesus, para cada dia experimentar o Teu mover e o Teu agir, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não tem deixado faltar nada. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem se apresentado a nós como Jeová Jireh, o Deus de toda a provisão. Obrigado por isso, Senhor. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Agora sim, pode se sentar. Isaías, capítulo 7. Nós vamos ler, irmãos, do versículo 1 até o versículo 9. E antes de lermos, deixa eu explicar esse texto para vocês. Esse texto, ele é muito rico e muito forte. E tem algumas lições aqui que eu quero meditar com você nessa noite. O contexto aqui é que a Síria tinha tentado invadir Israel. E da primeira vez, o texto diz que a Síria não pôde vencer Israel. Mas eles tentaram uma segunda vez. E a segunda vez foi interessante porque o rei da Síria, ele mandou recados para o rei de Israel. E esses recados eram cheios de ameaças. E o rei de Israel, ele ficou muito abatido e foi tomado pelo desânimo e pelo medo. Porque uma invasão mataria muita gente no país. Com certeza o rei seria morto. E a cidade toda, a nação seria saqueada. Então, de um lado você tem um rei que está temeroso diante das ameaças de alguém que parece ser muito mais forte. Então esse rei recebe uma palavra através do profeta Isaías, uma palavra muito forte, aonde Deus fala para ele não se deixar ser tomado pelo desânimo, não se deixar ser tomado pelo medo e pelas ameaças. E Deus ensina aqui como é importante ficar firme na fé, prevalecer em fé. Repete isso comigo. Eu preciso aprender, em qualquer circunstância, prevalecer, não pela minha própria força, mais forte, mas pela fé. Porque pela fé, eu nunca serei derrotado. A fé não conhece derrota. A fé conhece batalha, mas não conhece derrota. Mais forte. A fé vê a derrota se aproximar, mas jamais é vencida por qualquer circunstância. O mundo vê a derrota, mas a fé, na derrota e da derrota, ela tira vitória. Amém.
Então presta atenção no texto. Diz assim: quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei: a Síria montou acampamento em Efraim, e com isso o coração de Acás e do seu povo agitou-se como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: saia e leve o seu filho, vai encontrar-se com Acás no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele: tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegantes, Rezim, a Síria e o filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabeel reinar sobre ele. Mas assim diz o soberano, o Senhor: não será assim. Isso não acontecerá. Pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Contudo, se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Pai, em nome de Jesus, dá-nos, Senhor Deus, o pleno entendimento a nível do Espírito sobre essa palavra, e nos ensine aqui, Senhor Deus, como agir, como proceder e como nos comportarmos, e o que esperarmos do Senhor no momento de ventos contrários. Em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor. De um lado você tem uma nação que aparentemente era mais forte e mais poderosa, que se aliou com a Síria, que sempre foi inimigo de Judá, inimigo de Israel. Agora a Síria e Israel se unem para invadir Jerusalém. A primeira tentativa, eles não conseguiram vencer Jerusalém. Talvez o rei armou um belo esquema de defesa e conseguiu prevalecer pela força. Mas aí, essa nação inimiga, eles tentam novamente, irmãos, porque muitas vezes, querido, o diabo não desiste. Ele não desiste de armar ciladas para nós. E às vezes ali, querido, na força da circunstância, quando você pensa que venceu, e de fato você venceu, porque resistiu, mas vem uma nova investida. E era isso que estava acontecendo ali. Eles armam novamente acampamento em Efraim, uma das tribos ali que ficou com Israel depois que o reino foi dividido. E ali eles começam a tramar, e eles começam a mandar recados para o rei de Israel, perdão, para o rei de Judá: olha, nós vamos destruir você, nós vamos destruir, nós vamos invadir o seu reino, e vamos pegar tudo o que você tem. Eles começam, irmãos, a agir com a seguinte estratégia: a ameaça. E isso, irmãos, nós trazemos para a nossa vida. Quando diante de várias circunstâncias, nós vemos ameaças. Ameaças, irmãos, de situações que se levantaram contra nós. Ameaças, irmãos, de situações que nós olhamos com os olhos do homem natural, fazemos uma avaliação, e a conclusão que nós chegamos é que tudo está conspirando contra nós. Agora, irmãos,
eu não quero focar na ameaça, mas eu quero focar na palavra que Deus manda que Isaías diga ao rei de Jerusalém. Olha o versículo 2. Informaram ao rei: a Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acaz e do seu povo agitou-se como as árvores da floresta agitam-se com o vento. A primeira investida, irmãos, é nas nossas emoções. É o lugar onde a investida do inimigo e a investida, querida, daquela situação que se levanta contra nós. A primeira investida é lá, nas nossas emoções. E aí, irmãos, vem as perturbações. E aí começam a vir as noites aonde o sono não vem. O sono não chega. Tudo está ruim. E parece que tudo aquilo que você consegue enxergar é uma iminente derrota. Tudo aquilo que você consegue enxergar naquela situação é um fim aonde o desfecho da história vai ser contra você e vai te derrubar e vai jogar no chão. Repara no que o versículo 2 diz. O versículo 2 diz que o coração do rei e do seu povo agitou-se como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Ou seja, é aquela tormenta na alma, irmãos. É aquela tormenta na alma que vem muitas vezes na nossa vida. E essa tormenta, ela começa a gerar um medo e a ansiedade em nós. Mas vamos lembrar do que nós falamos no início. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Repete isso comigo mais uma vez. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. A primeira coisa que você precisa aprender é que não importa a circunstância que você esteja vivendo, não importa o momento que você está vivendo, querido, a graça de Deus nunca vai se afastar de você. A graça de Deus, ela nunca vai correr de você. A graça de Deus, ela nunca vai deixar de estar sobre você. Não importa a situação que você esteja vivendo. E Deus nunca vai rejeitar a sua oração. Acontece, irmãos, que quando nós falamos de emoções, as emoções, irmãos, é algo que estão dentro de nós. Quando nós falamos sobre alma, nós estamos falando sobre vontades, sobre sentimentos e sobre emoções. E como um bom homem natural e como uma boa mulher natural, que nós sempre fomos, antes de recebermos o Espírito de Deus, antes de nascermos de novo, irmãos, nós fomos ensinados, e às vezes pelo próprio instinto natural, nós fomos ensinados a ser guiados pelas nossas emoções. Mas eu quero dizer para você, irmão, que muito acima das nossas emoções existe a palavra de Deus operando sobre mim, dentro do meu coração. O que eu quero tentar fazer você entender, em nome de Jesus, é que não importa o que você está sentindo, porque o que você está sentindo não é a verdade a seu respeito. A verdade a seu respeito é aquilo que a palavra de Deus diz sobre você. Talvez a sua alma, ela encara as ameaças do exército inimigo, e ela avalia a situação, e a sua mente de administrador, a sua mente de homem, a sua mente de mulher, a sua mente de empresário, você entendeu? Ela avalia, e a situação é contrária. Querido,
O que define a nossa vida não é aquilo que nós estamos sentindo. O que define a nossa vida é o que Deus disse a nosso respeito. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Uma vez eu ouvi uma palavra do pastor Eber, irmãos. Essa palavra me ajudou demais a lidar com minhas emoções em algumas situações que eu estava vivendo. E uma ilustração que ele fez, e que eu achei aquilo fantástico, é que as nossas emoções, irmãos, você compara com o céu azul, num dia lindo, aonde não tem nenhuma nuvem no céu, completamente azul. Você procura, não tem nenhuma nuvem, e o sol brilha gostoso, maravilhoso. Ali você está vendo, ali você consegue perceber, sabe, é quando você consegue sentir a presença de Deus na sua vida. É quando você consegue sentir o agir de Deus. É quando você consegue ver tão claramente que Deus está agindo. É o céu sem nuvens. Mas o que é a emoção? A emoção é quando começa a surgir as nuvens no horizonte. E elas vêm surgindo, e elas vão cobrindo o céu. Elas vão cobrindo o céu, até cobrir completamente o céu. Então você olha para cima e você não vê mais o sol. Você olha para cima e você não vê mais o azul, aquele azul maravilhoso. Mas eu quero te dizer uma coisa: o sol ainda continua lá. Você viver não sendo guiado pela sua emoção é você ignorar as nuvens que estão no céu. E mesmo sabendo que há nuvens no céu, mas você sabe que o sol continua lá. Ele está brilhando lá. O céu azul continua lá. É isso que é você andar não sendo guiado pelas suas emoções. E esse, irmãos, é o primeiro foco quando vem as batalhas, irmãos. Quantas vezes, irmãos, nós nos sentimos derrotados. E quando nós nos sentimos derrotados, nós começamos a caminhar como quem está derrotado. Mas essa não é a verdade sobre a nossa vida. Irmãos, a graça de Deus, ela nunca é afastada de mim. A graça do Senhor, ela nunca é retirada de mim. Irmãos, a misericórdia de Deus, ela se renova. O salmista disse: todas as manhãs as misericórdias de Deus, elas se renovam sobre a nossa vida. Querido, não há nenhuma situação que pode afastar você do Senhor. Não há nada que pode nos afastar de Deus. Nada que nós estamos sentindo. Nada, irmãos, não há nuvem no céu. Às vezes a nuvem pode encobrir o sol, mas o sol continua lá. Quantos estão entendendo isso? Então eu preciso aprender a ignorar a nuvem. Eu preciso me alegrar, não porque eu estou vendo o sol, mas porque eu sei que ele está lá e nunca vai sair de lá. Quantos podem entender isso, irmãos? Isso é você andar em fé. Isso é você treinar a sua alma. É você treinar você mesmo para ignorar a sua alma naquele momento difícil, aonde você está tomado de acusações, aonde você está tomado por aquele espírito de acusação que te joga para baixo, aonde você está tomado por aquele espírito de sei lá o que te joga para baixo. A verdade sobre você não é o que o seu coração está dizendo. A verdade sobre você é o que a palavra de Deus diz sobre você. E ela diz lá em Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Eu sei que em todas as coisas eu sou em Cristo Jesus mais do que vencedor. Esse é o motivo pelo qual, no meio daquela circunstância, no meio daquela tribulação, no meio daquele vento contrário, no meio das ameaças do exército inimigo, esse é o motivo que me faz levantar, olhar para frente e dizer: eu tenho um Deus que nunca afasta de mim a sua graça, e que essa manhã renovou as suas misericórdias sobre mim, e que amanhã de manhã renovará as suas misericórdias sobre mim, e que manhã após manhã as suas misericórdias serão novas sobre a minha vida. Aprenda a ignorar o que as suas emoções estão dizendo, e aprenda a andar pelo que a palavra diz a seu respeito. Você em Cristo Jesus é um vencedor. Mesmo que as suas emoções olhem e falem assim: lá vem a derrota. A derrota é iminente. O exército é mais forte. São duas nações, sendo que uma delas é meu irmão, é minha irmã. Só para você entender um pouco sobre a história, quando o reino dividiu, depois que Roboão assumiu o reinado, dividiu o reino. Então ficou a nação de Israel de um lado com 10 tribos. Uma delas é Efraim, que fala aqui nesse texto. E do outro lado ficou Judá, a tribo de Judá, mais metade de uma outra tribo. Eram irmãos. E por causa de um desentendimento, por causa de falta de sabedoria do filho de Salomão, o reino dividiu. Agora o irmão se une contra o inimigo, contra o outro irmão. Está entendendo isso? O que foi aquilo para o coração daquele rei? Meu Deus, é meu irmão. O que eu quero dizer para você, querido, que não importa a situação, nós temos sobre nós uma palavra de vitória. Agora eu preciso aprender a treinar o meu espírito, para não olhar pelo que as emoções estão dizendo, para não olhar pela turbulência das árvores do meu coração, como quando o vento invade a floresta e agita as árvores, o coração fica agitado. Querido, eu preciso aprender em nome de Jesus a ignorar isso. E ao invés de andar em cima disso, não, eu vou andar em cima do que a palavra de Deus me diz. E a palavra de Deus me diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Jesus Cristo eu sou mais do que vencedor. Olha aqui no versículo 4. Olha o que Deus diz para o rei. Deus envia Isaías. Deus envia Isaías com uma palavra para o rei. Olha a palavra que Deus dá para o rei através de Isaías. Versículo 4. Diga a ele, Isaías: tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegantes, Rezim, a Síria e o filho de Remalias. Olha para mim, irmãos. Aqueles que estavam cantando vitória e lançando ameaças contra o rei, é chamado por Deus de resto de lenha fumegante. Ou seja, é um carvão que só sai fumaça. Já fez um churrasco na sua casa e comprou o carvão errado? E aí você taca o fogo na churrasqueira e o negócio só sai fumaça e fica estalando. Tap, tap, tap. Aquele monte de estalo. E o churrasco não sai. Você vai ter que comprar outro carvão ou vai ficar sem comer o churrasco. Ou seja, o negócio só faz barulho e só sai fumaça. Irmãos, presta atenção numa coisa. O inimigo nunca é aquilo que ele mostra ser. Ele nunca é aquilo que ele mostra ser.
Mas Ele sabe que você tem emoções. E Ele sabe que se Ele conseguir entrar nas suas emoções e começar a lançar dardos nas suas emoções, Ele sabe que Ele pode conseguir colocar lá dentro duas coisas terríveis e que podem tirar você do propósito de Deus, que é o medo e o desânimo. Deus fala assim para Isaías: Isaías, vai lá e fala para o rei: olha, tome cuidado, não permita que o seu coração seja tomado pelo medo e pelo desânimo. Irmãos, preste atenção. Muitas vezes nós temos clamado e pedido a Deus: Senhor, tira o desânimo de mim. Senhor, não quero ter esse medo. É uma oração correta. Eu faço muitas vezes essa oração. Só, querido, que eu preciso aprender. Eu preciso tomar uma decisão de não permitir que o medo opere dentro de mim, de não permitir que o desânimo opere dentro de mim. O meu coração não é lugar para a operação do desânimo. O meu coração não é lugar para a operação do medo. Meu coração é lugar para a operação do Espírito Santo de Deus, que traz sobre mim a sua palavra, que me renova, que me levanta e que me põe de pé, e que não deixa eu sair do propósito. Mas quando falta nas nossas vidas, irmãos, uma decisão de não deixar com que o nosso coração seja dominado pelo medo e pelo desânimo, nós estamos correndo o risco. Estamos correndo o risco de sair do propósito de Deus. Quantas vezes nós deixamos de coisas de Deus por causa de desânimo? Quantas vezes nós já fomos tentados várias vezes a deixar caminhos do Senhor, a deixar a igreja, a deixar o ministério por causa de desânimo? Quantas coisas nós já deixamos de fazer, irmãos, e sabíamos que era de Deus por causa de medo. E por causa do medo, às vezes a gente deixando o medo operar ali, operar ali, operar ali, operar ali, nós esquecemos de sonhos, esquecemos de projetos, deixamos para lá. Tem pessoas, irmãos, que têm uma habilidade tremenda em algumas profissões, em algumas atividades, e tem um sonho no seu coração de ter o próprio negócio, mas nunca teve. Por quê? Porque sempre foi vencido pelo medo. Mas em nome de Jesus eu quero profetizar sobre a sua vida, e quero declarar que o seu coração não é lugar para a operação do medo. O seu coração não é lugar para a operação do desânimo. Então, em nome de Jesus, decida não permitir que o medo opere no seu coração, nem que o desânimo opere no seu coração. Decida isso em Deus, mesmo que você não esteja sentindo que terá forças suficientes para conseguir cumprir esse propósito, mas decida em fé, porque muito maior do que o medo, que o desânimo, muito maior do que eu tenho uma palavra de Deus sobre mim. E a palavra de Deus sobre mim diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Olha o versículo 5. Porque a Síria, Efraim, o filho de Remalias, tem tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo, vamos dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabeel reinar sobre ele. Irmãos, é impressionante. Eu falo isso, irmãos, me colocando junto com vocês, porque eu não sou diferente. Mas às vezes nós damos muito mais crédito às ameaças do que à palavra de Deus, do que a palavra de Deus que está sobre nós. Por quê? Porque a ameaça, o objetivo dela é atingir a sua emoção. E quando você é guiado pela sua emoção, você vai sentir.
Mas é interessante, irmãos, que nesse texto Deus traz uma revelação fantástica. Para a minha vida isso aqui é uma revelação. Porque Deus fala assim: olha, eles estão tramando a sua ruína, e eles estão dizendo: vamos invadir esse reino, vamos rasgá-lo, vamos dividi-lo em dois, e vamos colocar um outro rei sobre esse reino. Essa é a palavra que vem do inimigo. Essa é a palavra que vem do diabo. Essa é a palavra que vem de Satanás. Agora, olha, irmãos, olha que coisa linda isso aqui. Irmãos, isso aqui é lindo demais. Olha o versículo 7. Ele é tão pequeno, irmãos, mas isso aqui definiu essa história. O versículo 7 diz assim: assim diz o soberano, o Senhor, não será assim, isso não acontecerá. De um lado eu tenho a palavra do inimigo forçando as minhas emoções, querendo lançar lá o medo, querendo lançar o desânimo. Mas do outro lado eu tenho uma palavra de Deus que é verdade sobre a minha vida e que vai se cumprir sobre a minha vida. O que o diabo diz a meu respeito não é verdade, mas o que Deus diz a meu respeito é a mais pura verdade. A palavra do inimigo é uma, a palavra de Deus é outra. A palavra do inimigo vai tentar jogar o medo em você. A palavra de Deus vai mostrar para você que se você permanecer firme na fé, você vai vencer. Porque Deus conquistou você para que você fosse mais do que vencedor. Em Cristo Jesus, mais do que vencedor, irmãos. Eu não tenho motivo para ficar com medo. Eu não tenho motivo para ter desânimo. Porque bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Mesmo que eu tenha sido atingido pelas setas inimigas e tenha ficado para baixo, mesmo que eu tenha sido dominado pelo medo, mesmo que eu tenha sido dominado pelo desânimo, mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Olha, irmão, eu quero dizer uma coisa para você: se você caiu, se você está para baixo, se você está down, você tem um Deus que te pega pela sua mão direita, te levanta e te põe de pé. Porque você não é descartável. Você não é descartável. Irmãos, isso é misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Misericórdia é quando eu não consigo e caio, mas Ele pode me levantar de novo e me levanta de novo. Sabe o que é misericórdia, irmãos? Misericórdia, Jesus demonstrou, não especialmente, mas numa ocasião com Pedro. Quando Pedro vê Jesus se aproximando, andando por sobre as águas, lembra dessa história? E Pedro fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí. Irmãos, olha a coragem desse homem. Coragem, ele foi corajoso. Ele foi corajoso. Se é o Senhor mesmo, manda que eu vou até aí. Jesus fala para ele: então vem, Pedro. Irmãos, o homem desceu do barco em alto mar e com o mar agitado. Olha se isso não é coragem. Eu te pergunto, você teria coragem? Pensa aí, se você estivesse lá em alto mar. Você já teve em alto mar com o mar agitado? Eu já tive. Achei que eu, a Márcia e o Gabriel, a gente ia morrer com o mar agitado. Sabe quando você bate o suco assim, que você pega a colher e mistura ali, e aquele trem fica tudo agitado? É daquele jeitinho ali. E ele desceu do barco, irmãos. Olha a coragem que ele teve. Coragem. Ele teve coragem, ele desceu do barco. Ele creu na palavra do Senhor Jesus. Ele creu, ele desceu e começou a andar. Só que ele se assustou. Tirou o olhar de Jesus, reparou na força do vento, começou a afundar, falhou. Ele falhou. Mas Jesus não deixou ele afundar.
Jesus não deixou ele descer não, irmãos. Quando ele gritou, Jesus me socorre, aquele que teve coragem de descer, aquele que teve coragem de crer, mas durante a caminhada falhou. Fala assim, falhei. Fala assim, fala, irmão, fala aí, falhei. Fala assim, falhei. Quantas vezes já falhamos, irmãos? Mas aí fala assim, Jesus me socorre. Fala aí, fala, Jesus me socorre. Irmão, Jesus não deu um rala em Pedro. Jesus não ficou olhando para ele, você está afundando, filho. É porque você não creu. Está vendo? Agora é difícil de te colocar para fora de novo. Pedro, mas por que você não creu? Senhor, socorro. Mas você tinha que ter crido. Não, irmão, Jesus correu lá, segurou na mão dele e levantou ele. Sabe por quê, irmãos? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mesmo que você fale, meu amigo, mesmo que você fale, meu irmão, Ele está lá pronto para estender a sua mão e pegar você e colocar você em pé de novo e te dar uma nova chance. É assim que funciona. Graças a Deus por isso, irmãos. É assim que funciona. E será assim até que você aprenda a andar. É como uma criança, irmãos. Quem teve filho sabe muito bem disso. É como a criança quando está aprendendo a andar. Por que a criança arrisca a sair lá do cantinho do sofá e vir no papai ou na mamãe que está assim uns 3 metros? Vem, meu filho, vem, bebê, vem. Por que ela se arrisca? Sabe por que ela se arrisca? Porque ela sabe que se ela ameaçar cair, o pai ou a mãe está ali para segurar ela. E se às vezes caiu, não deu tempo de segurar, o papai vai lá, pega, põe no colo, faz um dengo gostoso, aí olha de novo para ele, vamos lá, vamos de novo. Colocou ele lá no sofá. Agora vem no papai, vem no papai. Aí, irmãos, ele dá aqueles passinhos e vai e encontra o pai. Irmãos, isso é lindo demais, irmãos. Isso é uma figura nossa, querido. Não se culpe por ter caído. Não se culpe por ter caído, porque seu pai está prontinho para te pôr de pé novamente. Apenas queira se levantar. Amém, querido? Vamos ficar de pé. Isaías capítulo 26, versículo 3. Para a gente encerrar essa meditação. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Vamos cantar aquela canção, aquela última canção?